Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a ver nas Escrituras quão profunda é a Palavra de Deus, quão maravilhosa para as nossas vidas. Nós vamos ver que nas festas bíblicas havia tantos detalhes importantíssimos para a nossa vida espiritual. Por exemplo, na festa da Páscoa vamos encontrar a reconciliação com Deus. É isto mesmo. Você está pronto para estudar? O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós vamos ver que o Novo Testamento joga luz às figuras do Antigo Testamento. É através da luz do Novo Testamento que vamos compreender as histórias, as profecias bíblicas do Antigo Testamento. É através de, principalmente, as cartas escritas, por exemplo, as cartas de Paulo, que nos explicam como que cada detalhe do Antigo Testamento tem o seu cumprimento, a sua revelação em Jesus. Não podia ser diferente em relação às festas bíblicas, as festas que o próprio Deus estabeleceu para que seu povo pudesse celebrar, trazendo vida, trazendo à luz coisas que haveriam de se cumprir no futuro. Neste programa, conversando sobre a reconciliação com Deus, nós vamos à carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, vamos ler do verso 1 até o versículo 11. Vamos lá? Abra sua Bíblia e veja comigo. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Você sabia que foi exatamente este texto, este versículo, ou estes versículos, que levaram Lutero a ter a compreensão da verdade, que o levaram a ter uma experiência com Jesus e a compreender que os nossos pecados em Cristo são perdoados pela fé. Na época de Lutero, era tão difícil ser um cristão. A pessoa tinha de confessar, ela tinha de fazer penitências, ela tinha de estar sempre ali cumprindo, fazendo os sacramentos e nunca tinha certeza de salvação. E nunca tinha a garantia do Espírito Santo habitando em seu coração. Sabemos que em toda a história do cristianismo sempre houve o remanescente fiel. Sempre houve pessoas como Francisco de Assis, como Agostinho, pessoas que realmente tiveram um encontro pessoal com Deus. Mas a grande maioria não encontrava o caminho. A grande maioria estava aí sem saber o caminho da salvação. E Lutero lutava contra si mesmo, lutava contra os seus pecados, a inclinação pecaminosa. Ele se martirizava chorando diante de Deus, porque ele sempre estava cometendo os mesmos pecados. Até que o seu mentor lhe deu o Novo Testamento no grego, para que ele pudesse estudar e ver na íntegra as Escrituras, como foram dirigidas ao povo de Deus. E quando Lutero chega em Romanos capítulo 5, ele compreende que pela fé nós podemos ter certeza de salvação. Que pela fé nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus. É isso que está escrito. Temos paz com Deus. Só podemos ter paz com Deus com os pecados perdoados, com o coração limpo, e podemos ter paz com Deus quando somos justificados pela fé. E o que isso significa? Justificado significa ser tornado justo. É Deus olhando para nós como se nunca tivéssemos pecado. Ou é Deus olhando para nós completamente limpos, puros, justos. É isso que a Escritura diz. E Paulo continua dizendo:
E não somente isto, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Que texto maravilhoso! A tribulação vai trazer para a gente perseverança. Sim, quando nós vencemos as lutas, as batalhas da vida, nós vamos perseverar no caminho. Nós vamos ver que tudo que a Escritura diz, que a Palavra de Deus nos diz, é a verdade e devemos perseverar nesta verdade. E Paulo diz que a perseverança produz a experiência e a experiência vai produzir esperança. Sim, aguardamos o encontro com o Senhor, aguardamos o arrebatamento da igreja, aguardamos novos céus e nova terra, aguardamos o cumprimento total, cabal de toda a Escritura. É a nossa esperança. Continua o texto dizendo: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Ou seja, eu não conseguiria jamais seguir ao Senhor, servir ao Senhor, se não fosse pelo Espírito Santo. Se não fosse esse amor do próprio Deus em minha vida, eu jamais conseguiria amar. Então, o texto diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que segurança podemos ter em Jesus? Que segurança podemos ter nas Escrituras? Que segurança podemos ter na obra do Calvário, que Jesus Cristo passou ali entregando sua vida, o justo morrendo pelos injustos, o santo morrendo pelos pecadores. E por que Jesus fez isto? Será que ele iria conseguir algo fazendo assim? Vamos continuar. Tome o texto, diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que significa isto? A ira de Deus é sobre o pecado. A ira de Deus é sobre aqueles que cometem o pecado. Não tem jeito de pecar e não ser julgado. Não tem jeito de pecar e ficar sem a condenação por causa do pecado. Mas a Escritura encerrou todos debaixo do mesmo selo. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e não podem alcançar a salvação por si mesmos, pelos seus esforços, pelos seus caminhos. Ah, quanta gente está aí fazendo uma ginástica espiritual, fazendo penitências, orações, rezas sem fim, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 100 vezes. Quantas pessoas estão aí indo atrás do budismo, que tem lá 100.000 vezes a pessoa fazendo aquelas ginásticas, estica no chão, levanta, senta, levanta os braços, abre os braços, estica as pernas e 100.000 vezes para obterem a salvação. Fazendo meditação para entrar em estado alfa, para receber influências que não são de Deus. Quantos estão aí fazendo jejuns e fazendo buscas tremendas para encontrar a salvação, sendo que a salvação está em apenas um caminho: Jesus. Jesus. E pode parecer que é simples demais receber Jesus como Salvador, mas denota numa consagração total da vida. No momento que eu me entrego a Cristo e reconheço que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, a partir daquele momento, a minha vida não é minha mais, mas pertence a Ele. Pertence a Ele. É dele. E para Ele vivo e para Ele vou. Isto é o que nos diz a Escritura. E a obra da cruz no Senhor nos livra da ira do Senhor, do julgamento que virá sobre toda a terra, como veio sobre
aquela nação na época, aquele povo na época de Noé, veio o dilúvio e os levou a todos. Nos nossos dias, na nossa geração, virá não água, porém muito sofrimento, através de guerras, de fome, de fogo, virá sobre a terra o juízo de Deus. Mas o Senhor quer nos livrar da ira futura, da ira que vem por causa dos pecados e do julgamento. E diz, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Páscoa, o sangue derramado na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos fala de reconciliação. Reconciliados com Deus, reconciliados com Ele, somos então feitos novas criaturas. Você já está reconciliado com Deus? Você já tem certeza que seu nome está lá no livro da vida? Você já recebeu a Jesus como seu Senhor e seu Salvador? E você tem proclamado, testemunhado isto? Ótimo! Se não, eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti e Te peço, Senhor, perdoa os meus pecados. Lava-me completamente de toda iniquidade, purifica-me de todo pecado e dá-me certeza de salvação, certeza de que eu sou aceito. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre, para cumprir Teu propósito, para fazer a Tua vontade. Recebe-me, Senhor, recebe-me, e que a minha vida seja uma bênção para milhares e centenas de milhares. Usa-me para glorificar o Teu nome. Senhor, oramos pelas pessoas que estão nos assistindo e que estão vivendo alguma dificuldade, seja opressão, seja enfermidade, seja, ó Deus, necessidade de alguma coisa material, seja separação, divórcio. Traz o Teu conforto, a Tua presença, a Tua alegria, a Tua salvação, a Tua paz, a doçura do Senhor, de Tua presença em cada coração, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, tome posse da sua salvação e que você possa viver na presença dEle, desfrutando da sua graça, desfrutando do seu perdão, desfrutando da reconciliação que a Páscoa nos promove, que a morte de Jesus nos trouxe. Que Ele te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir. Até lá!